Bota pra quebrar, vai! Estou impressionado com a textura e como a xilogravura dialoga com o texto. Veja isso aqui que interessante. Além de falar sobre a criação do cordel, traz uma variedade de regionalismos. Todo poeta, de fato, é grande observador, seja da rua ou do mato, seja leigo ou professor. Faz verdadeira pesquisa, vasto estudo realiza, buscando essência e teor. Neste cordel dicionário, eu pretendo registrar o rico vocabulário da criação popular. No Ceará garimpei, juntei tudo, compilei. Ao leitor quero ofertar. Artigo novo é zerado. Armadilha é arapuca. O doido é abirobado. Invencionice é enfuca. O matuto é mucureba. Qualquer ferida é pereba. Mosquito grande é mutuca. Quem muito agarra, abufela. Que musicalidade bonita. Que gênero é esse? É literatura de cordel? A literatura de cordel é um tipo de poesia popular originalmente na forma oral. Em seguida, passou a ser impressa em folhetos rústicos, expostos para venda pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. Comuns na região Nordeste, são escritos em forma rimada e alguns são ilustrados com xilogravuras, o mesmo estilo de gravura usado nas capas. Veja, a autora do cordel que acabamos de ler se chama Josenide Lacerda. Saudações, tripulantes! A missão de hoje consiste em identificar a relação entre a forma, função e significados dos adjetivos e dos advérbios. Mas o que é isso? É belíssimo! Estávamos justamente comentando sobre isso. Ei, tem uma sugestão. Que tal cumprirmos nossa missão de hoje utilizando os poemas de cordel? É possível. Vamos ver o que temos aqui. Os adjetivos são palavras que têm função de expressar atributos ou qualidades dos seres nomeados pelos substantivos. Assim como os substantivos, os adjetivos variam em número e em gênero. Por exemplo, o rico vocabulário das tradições populares. Parece perfeito. Vejam. Artigo novo é zerado. O doido é abirobado. O matuto é mucureba. Excelente! Agora vejamos os advérbios. Já os advérbios são invariáveis, ou seja, não apresentam nenhum tipo de flexão. A função dos advérbios é modificar verbos, adjetivos e outros advérbios. Por exemplo, quem muito agarra, abufela. O advérbio muito indica a intensidade do verbo agarrar. Vimos que a combinação é perfeita. Então, para cumprir a missão de hoje, continuem pesquisando o uso dos advérbios e adjetivos em textos orais e escritos sobre a arte popular do Ceará. A literatura de cordel é uma das tradições mais ricas do Nordeste. Ela é estudada no mundo inteiro, principalmente aqui no Nordeste, onde tem uma gama imensa de poetas produzindo essa literatura. O poeta tem a inspiração ou mote para escrever a sua história. A partir daí ele procura construir a sua história de uma maneira que prenda a atenção do leitor, com personagens, alguns terríveis, outros bonzinhos, cheio de adjetivos, né? Os poetas gostam de utilizar bastante os adjetivos para contar suas histórias. Gente, quando a história fica pronta, esse aqui é um original de um poeta, certo?
Aí ele procura uma maneira de editar, ou por conta própria, ou um poeta que seja editor também. E as capas, a princípio, eram feitas assim, ou seja, só tinha o título da obra e o nome do autor. Por isso eram chamadas de capas cegas. Posteriormente, já nos anos 20, um grande editor chamado João Martins de Ataíde passou a utilizar desenho e fotografia para ilustrar essas capas. E mais posteriormente, por uma questão econômica, em que o poeta tinha dificuldade de pagar por um clichê de chumbo, que era uma arte cara, passou a utilizar a xilogravura para ilustrar as capas. Eu sou autor de mais de 100 obras de literatura de cordel. Esse aqui é um trabalho que eu fiz, a história do Barba Azul. Antigamente existiu numa montanha do sul um vilão feio e ricaço de barba longa e azul. Numeral, artigo, verbo, pronome e interjeição. Minha gente, eu vou contar uma história especial de um garoto viajante em uma nave espacial que caiu cambaleante na terra com um tripulante do espaço sideral. Severino, bem disposto, começou a investigar. Uma semana depois, sem pista alguma encontrada, Fizemos descobertas muito interessantes em nossa pesquisa. Estou curioso para saber. Vimos que os adjetivos podem funcionar como advérbios no português falado. Veja esse exemplo que coletamos. Caiu na terra cambaleante. Cambaleante é um adjetivo, mas não faz sentido se funcionar como modificador do substantivo terra. Terra cambaleante? Aí podemos deduzir que o adjetivo cambaleante funciona como um advérbio e modifica o verbo cair. Cair cambaleante. O advérbio, conforme a gramática normativa, seria cambaleantemente, mas não encontramos quase ninguém falando dessa maneira. Fantástico! Os adjetivos também podem assumir a função de substantivos. O exemplo disso está no cordel que lemos no início da pesquisa que traz o doido é abirobado. A palavra doido pertence à classe dos adjetivos, mas no exemplo dado, assume a posição de substantivo como núcleo do sintagma nominal precedido do artigo o. Daniel, você é demais. Excelente! Vocês estão esbanjando proficiência. Será que a gente já pode dizer que a língua portuguesa é nossa? Sim, Rodrigo. Missão cumprida. Senhor, o radar encontrou um OB5. Quem é vivo sempre aparece. Não é, Cícero?